Mensagem de Páscoa do arcebispo de Cantuária, nosso arcebispo Golmílio. Quando João nos conta que os discípulos se encontravam a portas trancadas no primeiro dia da Páscoa, João 20:19, ele nos lembra que nunca foi fácil ou seguro ser associado a Jesus Cristo. Hoje, isso fica evidente em uma ampla variedade de situações, seja na terrível violência comunal que aflige partes da Nigéria, na carnificina e intimidação dos cristãos em Mossul nas semanas recentes, nos ataques aos fiéis coptas no Egito ou no assédio constante das congregações anglicanas em Zimbábue. Enquanto observamos o 30º aniversário do arcebispo Oscar Romero em El Salvador, reconhecemos que os cristãos nunca estarão seguros em um mundo de injustiça e receio inconsciente, porque os cristãos sempre defenderão a esperança de um mundo diferente, em que os poderosos tenham que abrir mão de privilégios e redescobrir-se na qualidade de servos, e os pobres sejam erguidos em alegria e liberdade. Essa esperança está arraigada na ressurreição do Senhor Jesus. Seu ressurgimento dos mortos mostra ao mundo que a morte não tem a última palavra, seja a morte do amor, morte da segurança, até morte do próprio corpo. No primeiro dia da semana, no primeiro dia da nova criação, Deus anda mais uma vez no jardim e começa a remoldar por completo o mundo das nossas experiências e nossas possibilidades. O segundo Adão acorda sob a árvore da cruz e promete vida nova, liberdade e perdão a todos os seres humanos. Por onde quer que prevaleça o medo, essa promessa será vista como perigosa. Mas as pessoas ainda têm a coragem de se identificarem como cristãos, porque sabem que a ressurreição demonstra que Jesus fica além de todo o poder e violência humanos, que todo o poder do céu e na terra é dado a Ele. Mateus 28:18. O cristão pode sofrer e morrer enquanto testemunha esta verdade, mas a morte em si não poderá extinguir o poder constante de Cristo de transformar e renovar. O mártir sabe disso e fixa seus olhos naquela alegre visão. Nós, que moramos em ambientes mais confortáveis, precisamos ficar com duas coisas na mente. Uma é que os irmãos cristãos, sob pressão, que vivem diariamente entre ameaças e assassinatos, precisam das nossas orações e apoio tangível, por meio de contato pessoal e de lembranças constantes aos nossos governos e à mídia desses fatos. Para um cristão que vive essas ameaças, é mais importante do que a maioria de nós poderia imaginar simplesmente saber que não estão sozinhos nem esquecidos. Mas o segundo ponto a lembrar é que precisamos manter os nossos próprios medos em perspectiva. É muito fácil, mesmo nas sociedades confortáveis e em situação de relativa paz, nos consumirmos de ansiedade sobre o futuro da igreja e da sociedade. Precisamos dar um testemunho corajoso e claro, mas não com raiva ou medo. Precisamos mostrar que cremos no que dizemos sobre o senhorio do Cristo ressurreto e sua fidelidade ao mundo que ele veio resgatar. O mundo não será salvo pelo medo, mas sim pela esperança e pela alegria. O milagre da alegria demonstrada pelos mártires e confessores da fé é um dos testemunhos que mais levam ao Evangelho de Jesus. Devemos, na forma que nos é possível, procurar comunicar essa igreja
pareça o céu. Toda a autoridade pertence a Jesus, e nas mãos machucadas dele é colocado o futuro de todas as coisas, no céu e na terra. A ele seja a glória para sempre. Coro de canto alto. Amém.